Há 30 anos, o Plano Real era colocado em circulação no Brasil. Um marco bastante importante para a nossa economia. Foi o fim de uma era de hiperinflação e constantes trocas da moeda corrente no país. Quem viveu esse tempo não se esquece que ir ao supermercado era um verdadeiro desafio para o bolso. De manhã, o produto tinha um preço, à tarde e à noite o mesmo produto já estava mais caro. Para analisar esse período da história, Plano Real, a gente faz conexão agora com a economista e professora de MBAs da FGV, Carla Beni. Carla, boa tarde para você. Fiz aí só um resumo, do que era o Brasil antes do Plano Real. Queria que você chegasse trazendo um pouco mais sobre aquela realidade que parece tão distante, mas que muita gente enfrentou e sofria com isso. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Olha, a nossa vida naquele período era um hospício. E quem é jovem e não viveu isso não tem a mínima ideia do que foi passar por todos os outros 6 planos que nós tivemos antes do Plano Real. Tivemos congelamento com o governo Sarney, tivemos o Collor com a apreensão da poupança. Então, o Brasil já estava profundamente desgastado e tentando sobreviver diariamente com os preços remarcados, A vida era ir ao supermercado e acabar comprando quando você tivesse dinheiro e estocando. Aí você comprava mais do que precisava, estocava, porque uma forma de você garantir seu poder de compra era justamente fazer estoque de alimentos. Aí isso também contribuía para a piora do processo inflacionário, porque as pessoas compravam mais do que elas precisavam para estocar. Então, Jonathan, esse foi um período muito complexo para a economia, para a sociedade como um todo. Ô Carla, a título de comparação, para quem não vivenciou esse período da história, a gente pode dizer que hoje a situação na Argentina é um pouco parecida com a que o Brasil enfrentava antes do Plano Real? Sim, ela é um pouco parecida porque quando você tem esse aumento desenfreado de preços, você entra numa espiral inflacionária. Nós temos causas da inflação. A inflação não tem uma causa só. Ela pode ser inflação de demanda, ela pode ser inflação de custos, inércia, expectativa. E quando você entra no que a gente chama de uma espiral inflacionária, nós, na década de 90 até a década de 80 e 90, e eles hoje, você perde um pouco o senso de quais são as causas específicas e aquilo vira literalmente uma espiral inflacionária. No nosso caso, nós ainda tínhamos uma aplicação financeira que rendia durante a noite, que era o tal do overnight, para quem se lembra desse assunto. Agora, para a gente entender também, por fim, que plano era esse, Quais seriam as intervenções do governo para melhorar a economia do país? Nós tivemos, então, como eu falei, 6 planos antes. Então, a gente já tinha uma lista daquilo que deu errado. Então, essa é a primeira coisa super importante. Vários economistas que estavam no Plano Real também participaram do Plano Cruzado, por exemplo. Então, você já tinha uma lista do que deu errado. E o Plano Real, ele foi estabelecido aos poucos. Eu sei que as pessoas imaginam, às vezes, que foi um passe de mágica. Não, de maneira nenhuma. No entanto, que em 99, nós já tínhamos 5 anos de Plano Real, a taxa Selic, que a gente fala toda hora, começou a ser calculada e ela foi 45% ao ano. Então, para vocês terem ideia do que foi esse processo. Então, o início foi a implementação de algumas medidas fiscais, depois a implementação da URV, da Unidade de Referência de Valor. Nós passamos alguns meses no Brasil sem uma moeda específica, porque você tirou o Cruzeiro Real, ainda não tinha implementado o Real, e nós tínhamos a URV e todo mundo tinha que andar com calculadora, porque você tinha que fazer a conversão. E essa foi a grande novidade nesse período, porque a população aceitou isso mais até rápido do que a própria equipe
equipe econômica esperava. E aí depois, o que acontece? Você passou a ter uma URV igual a R$1. Achei interessante você trazer referência à taxa Selic de 45% ao ano, porque hoje a gente vê o governo brigando com o Banco Central para reduzir a taxa Selic, que está atualmente em 10,5% e já traz, né, consequências aos financiamentos, enfim. Agora, imagine 45%. Mostra, de fato, a discrepância, né, como era tudo mais difícil na economia do Brasil naquela época. Agora, falando do Plano Real, é importante a gente falar também sobre a comparação, a valorização da moeda brasileira em relação a outras moedas. Teve um momento da história que o real teve mais valor que o dólar, por exemplo. Quando eu mostro esse gráfico na minha sala de aula, eu brinco com os alunos que em janeiro de 95 a cotação era 0,94. Imagine, Jonathan, hoje a gente tem mais de 5. Imagine uma cotação a 0,94. Então, eu brinco com os meus alunos que eu falo que a gente naquela época achou que ia ficar rico. Então, isso daí foi um processo muito interessante, porque você fez uma paridade do que R$1 seria $1 na época. Então, em 95, isso daí se apreciou, mas depois você literalmente soltou essa paridade, soltou esse câmbio. Em 99, nós mudamos o regime cambial do Brasil e eu peguei um último relatório para a gente conversar hoje, que vai de julho de 94 até maio de 2020. Ele para em 2020. Para você entender a inflação do real e a inflação do dólar. Então, nós tivemos 236% de inflação do real nesse período, 94 a 20, e do dólar, 77%. Então, quando a gente pensa nas duas moedas, o dólar também teve seus períodos de depreciação. As moedas de países emergentes como o nosso, tivemos vários períodos de apreciação, mas outros de depreciação. Então, é todo um caminho aí ao longo desses 30 anos, com muita complexidade e também muita paciência para poder implementar isso tudo aos poucos. Carla, para a gente concluir aqui a nossa conversa, olhando para esse passado, para essas 3 décadas, né, que se passaram, qual é a conclusão que a gente pode fazer sobre o Plano Real, a importância dele? Dá para fazer um ajuste aqui, outro ali, para a gente melhorar ainda mais? O Plano Real foi um grande divisor de águas, né? Por causa dele, nós conseguimos uma estabilidade monetária que permitiu, inclusive, mudanças da ótica social, por exemplo, porque a inflação, ela acentua a má distribuição de renda. Então, o Plano Real em si foi um grande ganho, o grande ganho sob a ótica monetária nossa. Não que a gente não possa fazer algumas críticas ou alguns comentários a respeito da financiarização realmente, porque a gente elevou muito a taxa de juros, isso favoreceu ao que a gente chama de rentismo, né? Você recebe muitos juros no mercado de renda fixa no Brasil, mas para além dessas críticas que elas existem a esse respeito, ele foi um grande ganho. E hoje ninguém mais pensa em ter que mudar o padrão monetário, o real continua aí muito bem, obrigado, com todas as nossas dificuldades, passamos por uma pandemia e temos aí uma inflação projetada para o final do ano que não chega a 4%. Então, é um cenário completamente diferente olhando para trás aí nesses 30 anos. Carla Bene, muito obrigado, viu, por essa aula aqui no Conexão Record News, por fazer a gente entender de forma tão simples o que foi esse plano extremamente importante para a história do nosso país. Boa tarde e boa semana. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos. Obrigada e até a próxima. Até.